Olha, tem um pessoal lá em Curitiba que já nem dorme mais. A casa tá caindo. Na sexta-feira foi aberto um inquérito de ofício no STJ pelo ministro Humberto Martins. É ele quem vai coordenar esse inquérito. E esse inquérito vai investigar os crimes da Lava Jato que tentaram investigar ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ, ministros que têm prerrogativa de foro, quer dizer, eles jamais poderão ter sido investigados por procuradores à primeira instância e por um juiz à primeira instância. Mais do que isso, quebrar sigilo, se é que isso foi feito nessa investigação, é crime que dá cadeia, crime inafiançável. Quer dizer, a coisa está ficando bem difícil para o Moro e para o Dallagnol. E os juristas já dizem o quê? As provas podem sim ser usadas contra o Moro e com o Dallagnol. Ou seja, essas conversas que a defesa do Lula está soltando agora pouco a pouco no STF e que o STJ vai ter acesso também, não pense que não, vai ter acesso para investigar o Moro, o Dallagnol e os procuradores de Curitiba, podem servir como provas para colocá-los na cadeia. Sim, eu vou explicar os motivos e tem uma outra coisa, os presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira vão fazer lives. O Rodrigo Pacheco já fez, o Arthur Lira vai fazer na semana que vem lives com advogados do grupo Prerrogativas. Inclusive a live do Rodrigo Pacheco está no canal da revista Fórum, quem quiser vai lá e ver. E é claro que rolou o assunto da Lava Jato, e o Rodrigo Pacheco descascou a Lava Jato, sem citar o Sérgio Moro, ele é bem mais calmo, mas o Arthur Lira vai também fazer live com eles na semana que vem, quer dizer, tá todo mundo, inclusive os presidentes da Câmara e do Senado, contra o Sérgio Moro e se unindo contra a Lava Jato. A coisa vai ficar bem difícil, eu vou explicar tudo e como que vai acontecer, mas antes, um segundinho, se você quer ver a casa cair para o senhor Sérgio Moro, para o juiz ladrão, se inscreve no canal, curte o vídeo, é um segundo, é de graça. Aqui no Plantão Brasil a gente era Lula Livre todos os dias, são mais de 100 vídeos que eu fiz sobre a Vaza Jato, cada conversinha que saía, eu fazia um vídeo aqui, publicava no canal, e aí eu falo a gente porque somos mais de 300 mil pessoas, por isso que eu falo, se inscreve, e o pessoal compartilha, curte, comenta e ajuda a impulsionar os vídeos. E aí eu fazia vídeo, tudo para Lula Livre. Se você também era Lula Livre, se inscreve, curte o vídeo. E aqui no Plantão Brasil a gente também vai para cima do bolsonarismo, que o bolsonarismo é o fruto do ódio plantado pela Lava Jato. Hoje, o nosso carro de som está rodando numa carreata contra o Bolsonaro na Ilha do Governador. Assim que eu tiver os vídeos, eu publico. E ontem rodou em Porto Alegre também. Assim que eu tiver os vídeos, eu publico no meu Twitter, no meu Instagram e mostro aqui no canal. Sempre no final dos vídeos eu mostro algum trecho dos nossos carros de som que estão denunciando o descaso do governo Bolsonaro na economia, na falta de vacinas, em tudo. A gente denuncia todos os crimes do governo Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deste Pix, PicPay e Apoie Conta Bancária para quem quiser ajudar com os outdoors do canal. Tem vários, passa aqui atrás, em várias cidades, contra o Bolsonaro e nos carros de som. Mas agora vamos falar sobre, olha, o inferno de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol começando. Olha só, advogadas estão dizendo o seguinte, uma prova ilícita, porque dizem que as provas são ilícitas porque o próprio pessoal da Lava Jato diz que são mensagens roubadas, tudo mais. Você vai lá no Antagonista, que é o porta-voz oficial da Lava Jato, eles falam de mensagens roubadas de Moro e Dallagnol, tal, como se isso tirasse a veracidade das mensagens. O que acontece é o seguinte, os lavajatistas dizem a prova ilícita não pode ser para condenar o réu, a prova ilícita só pode ser para defender o réu, nunca para condenar. Ou seja, o Lula, para se defender do Sérgio Moro, ele pode usar aquela prova, inclusive está usando, e aí ele pode usar em todos os seus processos para dizer, tá vendo, teve conluio do juiz com os procuradores são suspeitos, não poderão ter me investigado, enfim, o Lula pode anular tudo usando essas provas. Claro, com juízes imparciais, coisa que no TRF4 não tem, e no STJ, na STJ eu tô vendo que, pelo jeito, vamos começar a atrair a Lava Jato nos processos contra o Lula, que a gente sabe que quando não é contra o Lula, são todos imparciais. Quando é contra o Lula, aí a parcialidade é seletiva. Eles vão para cima da Lava Jato, mas tudo indica que também vão anular os processos do Lula que tiverem no STJ. Mas o que acontece é o seguinte, os lavajatistas diziam, dito isso, não podem essas provas serem usadas contra o Moro, o Dallagnol, porque aí a prova está sendo usada para acusar e não para defender ninguém. Só que tem um probleminha. A prova ilícita não pode ser usada para atacar o cidadão, mas pode ser usada para atacar o Estado. O Moro, quando cometeu esses atos, o Dallagnol, quando cometeu esses atos,
atos no caso de investigar ministros do STJ e do STF ilegalmente, eles estavam representando o Estado, porque ele estava usando o poder dele de juiz e o Dallagnol o poder dele de procurador. E estava investigando o cidadão Dias Toffoli, o cidadão Alexandre de Moraes, o cidadão Gilmar Mendes, o cidadão Humberto Martins, quer dizer, eles, como Estado, estavam investigando os cidadãos. Então, sim, a prova, mesmo ilícita, sendo mensagens hackeadas e tudo mais, pode ser usada contra esses agentes do Estado que cometeram crimes contra cidadãos que por acaso tinham foro privilegiado e eram ministros do STF e do STJ. É por isso que está um desespero tão grande no pessoal da Lava Jato, porque eles vão acabar presos, provado qualquer crime que dê cadeia, mas não tenha dúvida que eles vão presos. O STJ, olha, o inquérito corre no STJ, sem Procuradoria-Geral da República, quer dizer, não adianta, mas o Augusto Aras, não tem Augusto Aras. Quem investiga é Humberto Martins e quem julga são os ministros do STJ. Ele provavelmente vai se declarar suspeito para julgar, assim como Alexandre de Moraes vai se declarar suspeito para julgar o pessoal que for indiciado no inquérito das fake news e talvez até no dos atos antidemocráticos. Mas, nesse caso, vão acabar indiciados. Já vou dar spoiler. Dallagnol vai ser indiciado, Robito Pozzobon, esses procuradores todos da República de Curitiba, se não todos, assim, de 90% deles, uns 8, 9 dos 10 que tem lá. Porque todos eles, as conversas mostram, todos eles estavam ativamente trabalhando ou eram cúmplices, estavam dando apoio moral para que os outros investigassem ministros do STF e do STJ. Todos eles sabiam que isso era ilegal. Inclusive o Vladimir Aras, que é primo do Augusto Aras, dizia: olha, Deltan, não faça isso, para várias coisas que o Deltan fazia ilegalmente. Quer dizer, a casa vai cair. E quando você pensa, caramba, Thiago, então o STJ vai para cima do Moro e do Dallagnol. Vai, e vai com força. É por isso que instaurou o inquérito de ofício. É o segundo inquérito de ofício instalado na história do Brasil. O primeiro é o das fake news, o segundo é o da Lava Jato. Olha a gravidade do que está acontecendo e vão para cima. Mas, como se isso fosse coisa pouca, os presidentes, e isso eu não imaginava, da Câmara e do Senado, estão fazendo lives em canais de esquerda com advogados do Grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados progressistas e que defendem a democracia contra os desmandos do Bolsonaro e do lavajatismo. Inclusive, fizeram várias petições por Lula livre e tudo mais, explicaram os erros da sentença do Moro. O Grupo Prerrogativas está de parabéns. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez uma live com eles ontem e foi perguntado, claro que foi falado sobre a Lava Jato, ele falou, o juiz tem que ser imparcial. A partir do momento em que o juiz não é imparcial, não vale mais a operação. E ele até fala, a Lava Jato teve um papel importante em mostrar algumas coisas e tal, mas depois extrapolou. Mas o Rodrigo Pacheco, ele é muito ensaboado. Ensaboado é aquela pessoa que você não consegue fazer assim, colocar contra a parede, que ele se ensaboa, ele vai saindo, ele dribla, sabe? Ele é muito ensaboado, o cara é bem político, fala daquele jeito. É até chato escutar o Rodrigo Pacheco falar, que é muito enrolado. Mas na semana que vem, quem estará também fazendo live com o Grupo Prerrogativas é o Arthur Lira, que já não é mais como o Rodrigo Pacheco, não. Ele é de um tipo que já fala mais, bem mais, com muito mais desenvoltura que o Rodrigo Pacheco e muito mais passional a fala dele. Não, claro que não é passional, eles filtram tudo, mas bem mais do que o Rodrigo Pacheco. Só que tem uma coisa, o Arthur Lira é bem mais aberto no fato de falar que o Congresso vai para cima da Lava Jato. Como vai para cima da Lava Jato, Thiago? Eu vou falar, e aí quem está falando não são minhas palavras, eu vou traduzir aqui o que falou o líder do governo Bolsonaro no Congresso, que está com o pessoal do Centrão que elegeu Arthur Lira, que vamos criar mecanismos para que procuradores e juízes não tenham tanto poder para fazer isso, para interferir em eleição, prender candidato, fazer uma operação que tinha tanto poder para cometer crimes e tudo mais. E quando você descobre tudo isso, qual é a punição? Manda para o CNJ. Tem várias denúncias do Lula no CNJ contra o Moro. Ele jamais foi punido, até saiu da magistratura para virar ministro do Bolsonaro e jamais foi punido. O Deltan Dallagnol chega lá no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público é conivente, é corporativista e não pune o Deltan Dallagnol. Quer dizer, vão mudar leis. Inclusive tem duas leis que são as leis gerais do Ministério Público. E aí até o Gilmar Mendes falou, o Congresso vai mudar essas leis,
nos próximos anos e se possível, nesse período eleitoral, ou seja, durante a presidência do Arthur Lira. Então, essas mudanças vão fazer com que procuradores no futuro não tenham o poder que esses da Lava Jato tiveram, poder de fazer tortura em pessoas que ficavam em prisão preventiva por anos e anos e anos até que delatassem quem eles queriam, o poder de usar, eu vou transferir o rapaz ali que já tentou suicídio para um presídio que é ruim, que era o presídio que todo mundo, desde 2017, eu leio matéria dizendo que ali o Complexo Penal de Pinhais era o lugar onde a Lava Jato fazia tortura psicológica em todo mundo. E agora vem a comprovação, um dos rapazes tinha tentado suicídio, foi transferido para lá para ver se delatava alguém e se falava o que o Ministério Público queria que falassem. Aí você tem que lembrar que o cara é um cara que está com depressão, já tentou suicídio, ele é transferido para uma prisão bem pior, e aí o Ministério Público faz o que? Terrorismo psicológico, que é o seguinte, você vai ficar preso, a gente vai te colocar 20, 30 anos na cadeia, acabou sua vida, esquece tudo, não sei o quê. Você vai falar o que eu quero ouvir ou não vai? E aí o cara delata até a mãe se precisar. Muitos delataram, e muitos inclusive dizem, tem vídeos, eu até mostrei já aqui nesse canal várias vezes, de delatores dizendo, olha, era uma coisa coagida, você tinha que falar o que eles queriam que você ouvisse. E para alguns, vários tinham que contratar o advogado que era indicado pelo pessoal. Tinha que ser aquele, pagar milhões para aquele advogado que era sócio da esposa do Sérgio Moro. E aí, tem todos os indícios de crimes ali. Vamos ver o que vai acontecer. E tem uma coisa, quando uma investigação começa, esse é o maior problema, quando uma investigação começa, e essa investigação começa a achar outros crimes, a investigação não pode parar, sabia disso? Se o investigador está aqui investigando crime tal, e ele acha um crime ali, e ele fala, vou fingir que eu não vi, ele está cometendo crime de prevaricação. Então ele tem que mandar alguém investigar ou ele também investigar outro crime. E nessas mensagens não tem só crime de investigar ministros do Supremo e ministros do STJ. Não tem. A gente viu vários crimes do Moro e do Dallagnol ali. Então quando eles começarem a se deparar com isso, eles vão ser obrigados a investigar isso. A coisa vai só piorar. A coisa vai piorar muito pro Moro, pro Dallagnol. E eu lembro quando eu fazia os vídeos, aí o pessoal falava, eu não acredito, Thiago, você é otimista demais. E eu falava, nota, eles vão acabar presos, tá chegando. Mas no tempo da política, no tempo da justiça, as coisas demoram, e demoram muito. Então calma, vai chegar a hora, e já vai comprando o espumante, o suco de laranja, pra gente beber uma mimosa quando isso aconteceu. Eu vou falar até em inglês, mimosa. Mimosa é como fala em inglês. Que chique aqui, fala em inglês, mimosa. Ou em português mesmo, que eu prefiro uma mimosa, que é espumante, suco de laranja. A receita é assim, eu coloco metade, sempre um pouquinho mais de espumante, que é o chorinho, e você faz do jeito que ficar melhor, e aí bebe numa taça. Quem quiser, faça isso, e já vamos comemorando de antemão a prisão do Moro, que vai vir já, vai vir, calma. Gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!